Mateus 21, versículo 22, Jesus diz algo que mudaria tudo se você realmente entendesse. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas deixa eu te contar o que nenhum pastor vai te explicar, o que a tradução esconde, o que a religião distorceu de propósito, para você continuar pedindo como mendigo em vez de decretar como criador. Porque quando Jesus disse se crerem, a palavra no grego original não é esperar que aconteça, não é ter fé que talvez Deus faça. A palavra é pisteu, que significa ter certeza absoluta, convicção inabalável, conhecimento interno de que já aconteceu. E quando ele diz receberão, no grego é tempo auristo, que indica a ação já completa. Então a tradução literal seria: tudo o que decretarem em oração, tendo certeza absoluta de que já receberam no reino invisível, manifestarão no reino visível. Jesus não estava ensinando religião, estava ensinando o colapso da função de onda quântica 1900 anos antes da física quântica descobrir. Estava revelando que sua consciência não observa a realidade. Sua consciência cria a realidade. E quando você entende isso, quando você entende que oração não é pedir, é decretar, tudo, absolutamente tudo muda. Eu sou o revelador de segredos antigos e passei anos estudando textos bíblicos no hebraico e grego originais, estudando mecânica quântica com trabalhos de Max Planck e Niels Bohr, estudando neurociência com pesquisas de Joe Dispenza e Bruce Lipton, tentando entender por que algumas pessoas manifestam abundância facilmente, enquanto outras passam vida inteira pedindo sem receber nada, e descobri algo que me deixou furioso. A religião institucional te ensinou exatamente o oposto do que a Bíblia realmente diz. Te ensinaram a ser mendigo, quando o texto te ensina a ser criador. Te ensinaram pobreza quando Abraão era bilionário. Te ensinaram sofrimento quando Jesus disse: vim para que tenham vida e vida em abundância. Te ensinaram a pedir e esperar quando o texto ensina a decretar e agradecer. E fizeram isso de propósito, porque pessoa com poder de manifestação não precisa de intermediário. Não precisa de instituição, não precisa de alguém dizendo o que Deus quer ou não quer. Pessoa que entende como funciona a criação torna-se perigosa para sistema de controle. Antes de continuar, me diz nos comentários, desde onde está me ouvindo e que horas são aí? Quero saber que tem gente no mundo inteiro descobrindo isso. E se você quer aprender os verdadeiros segredos de manifestação que estão escondidos na Bíblia toda semana, se inscreve agora, porque isso vai além de qualquer coisa que te ensinaram na igreja. Desliga todas as distrações. Respira fundo, porque o que vou revelar nas próximas linhas vai destruir tudo que te fizeram acreditar e te dar poder real. Então, vamos começar desconstruindo a maior mentira que te venderam. Te ensinaram que oração é você se ajoelhar, juntar as mãos e pedir humildemente a Deus que talvez, se Ele quiser, se for da vontade dEle, se você for digno o suficiente, Ele vai te dar o que você precisa. E enquanto isso, você espera anos, espera décadas, continua pedindo a mesma coisa todo dia como disco riscado. Senhor, me dê um emprego melhor. Senhor, me dê cura. Senhor, me dê um cônjuge. Senhor, me tire das dívidas. E nada acontece. Então te dizem, você precisa ter mais fé. Precisa ser mais humilde, precisa aceitar que talvez não seja a vontade de Deus. Talvez você tenha pecados escondidos. Talvez Deus está te testando. E você aceita isso. Aceita continuar na falta, na doença, na escassez. Porque afinal, quem é você para questionar os caminhos misteriosos de Deus? Certo? Errado. Completamente errado. Essa é programação de controle. E vou te provar com a própria Bíblia. Em Marcos capítulo 11, versículos 23 a 24, Jesus está ensinando sobre fé, e ele diz algo revolucionário. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você percebeu o tempo verbal? Crede que o recebereis. Tempo passado no original. Já receberam, não vão receber, já aconteceu.
e depois tê-lo-eis. Terão, futuro certo não condicional. Jesus está dizendo que no momento que você ora com certeza absoluta, naquele exato momento, a coisa já é realidade no campo quântico. Já colapsou da onda de possibilidade para a partícula de manifestação. Só está esperando o tempo de materialização no mundo físico, que é o que a física quântica chama de delay de manifestação, devido à densidade da matéria tridimensional. Deixe eu explicar o que está acontecendo em nível quântico. Quando você ora do jeito certo, tudo no universo é energia vibrando em frequências diferentes. Isso não é esotérico. É física básica. Einstein provou com E igual a mc ao quadrado. Energia e matéria são a mesma coisa, em estados diferentes. Seu corpo que parece sólido é 99,999% espaço vazio. Se você tirasse todo o espaço vazio dos átomos de todos os humanos na Terra, toda a humanidade caberia em um cubo de açúcar. Então, o que você chama de realidade sólida é, na verdade, campo eletromagnético vibrando em frequência específica que seus 5 sentidos interpretam como matéria. E aqui está o segredo. Sua consciência, seus pensamentos, suas emoções, também são campos eletromagnéticos, e campos eletromagnéticos interagem, se atraem ou se repelem baseado em frequência. Isso é lei da atração, mas não do jeito New Age superficial que te venderam. É física de ondas. Quando você emite pensamento, eu preciso de dinheiro, você está vibrando em frequência de falta, de necessidade, de não ter. E o universo, que é campo quântico responsivo, não ouve suas palavras, ouve sua frequência. Então te dá mais experiências de precisar de dinheiro, mais falta, mais necessidade, porque você está sintonizado na frequência de escassez. Mas quando você ora como Jesus ensinou, quando você agradece pelo dinheiro que ainda não vê fisicamente, quando você sente a emoção de já ter recebido, quando você vibra em frequência de abundância, gratidão, certeza, você alinha sua frequência eletromagnética com a frequência do que você quer. E por lei de ressonância, semelhante atrai semelhante. A manifestação física é inevitável. Não é magia, não é sorte, é física. O Instituto HeartMath na Califórnia fez pesquisas medindo o campo eletromagnético do coração humano. Descobriram que coração humano gera campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o campo do cérebro. E esse campo se estende até 3 metros ao redor do corpo. E quando você sente emoção forte, gratidão, amor, alegria, certeza, esse campo se expande e se torna mais coerente, mais organizado, mais poderoso e literalmente afeta a matéria ao seu redor. Eles fizeram experimentos onde pessoas em estado de coerência cardíaca, através de gratidão e amor, conseguiram afetar a estrutura de DNA em tubo de ensaio à distância, conseguiram influenciar crescimento de plantas, conseguiram alterar padrões de cristalização de água. Isso está documentado, publicado, replicado. Então, quando Jesus diz, crede que já recebestes, ele está dizendo, entre no estado emocional de já ter, sinta a gratidão, sinta a alegria, sinta a certeza, porque é esse sentimento que gera campo eletromagnético coerente, que colapsa a função de onda quântica e traz do invisível para visível. Ele sabia disso. Ele operava nisso. Todos os milagres que Jesus fez foram manifestações instantâneas. Transformou água em vinho, alterando a estrutura molecular através de consciência focada. Multiplicou pães e peixes, colapsando possibilidades quânticas. Curou doenças, reprogramando informação no campo morfogenético do corpo. Acalmou tempestade, porque até clima responde a campo eletromagnético, suficientemente coerente e poderoso. Jesus não era Deus fazendo mágica, era humano operando em nível de consciência crística, que todos temos potencial de alcançar. E ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Maiores? Você leu certo. Jesus disse que você faria obras maiores que as dele se você operasse no mesmo nível de fé, que não é esperança cega, é ciência de consciência. Agora deixa eu te mostrar por que te ensinaram errado
no ano 325 d.C., o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, onde 300 bispos se reuniram para padronizar cristianismo. E nesse concílio, eles removeram livros inteiros da Bíblia, livros como o Evangelho de Tomé, onde Jesus ensina explicitamente: o reino de Deus está dentro de vós. Eles removeram ensinamentos sobre reencarnação que estavam nos textos originais, porque reencarnação dá às pessoas múltiplas chances. Então remove medo de inferno eterno, que é ferramenta de controle. Eles mudaram traduções. Palavra grega aion, que significa era ou período de tempo, foi traduzida como eterno, para criar conceito de inferno eterno. Palavra grega Gehenna, que era literalmente lixão fora de Jerusalém onde queimavam lixo, foi traduzida como inferno de fogo eterno. Por quê? Porque a igreja institucional precisava de medo para controlar massas. Precisava que você se sentisse pequeno, indigno, pecador, dependente de intermediário entre você e Deus. Porque se você descobrisse que você é templo do Espírito Santo, que o reino está dentro, que você tem poder criador, que você é literalmente feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador, então você também é criador. Você não precisaria de instituição, não pagaria dízimos para edifícios, não obedeceria cegamente a líderes religiosos. Você seria livre. E liberdade é perigosa para sistema de controle. Então te ensinaram pobreza é virtude quando Abraão tinha ouro. Prata, gado, servos, era bilionário da época. Te ensinaram sofrimento aproxima de Deus. Quando Davi dançava de alegria, quando Jesus foi a festas e casamentos, quando Paulo diz, alegrai-vos sempre. Te ensinaram a pedir como mendigo, quando o Salmo 82, versículo 6 diz, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Deuses, não servos covardes, deuses com poder criador. E essa verdade foi escondida porque pessoa que sabe que é Deus não se submete a controle humano. Então, como você ora do jeito certo? Como você realmente manifesta o que Jesus prometeu que você manifestaria? Primeiro, você para de pedir e começa a decretar a diferença fundamental. Quando você pede, você está em posição de inferioridade, de falta, de dependência externa. Quando você decreta, você está em posição de autoridade, de certeza, de poder criador. Jesus não pediu ao Pai que multiplicasse os pães. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes, agradeceu, como se já tivesse a abundância, e declarou, bênção, decreto, e pães se multiplicaram. Ele não pediu que Lázaro saísse da tumba. Ele ordenou, Lázaro, vem para fora. Decreto com autoridade. E morto há 4 dias voltou à vida. Então, quando você quer manifestar algo, você não diz, Senhor, por favor me dê um emprego melhor. Você diz, Pai, eu te agradeço pelo emprego perfeito que já é meu no campo quântico. Agradeço pela abundância financeira que flui para mim. Agradeço pela saúde perfeita, que é minha verdadeira natureza divina, e decreto que se manifesta no plano físico agora. Você fala no presente ou passado, nunca no futuro. Porque futuro mantém manifestação sempre fora de alcance, sempre em vai acontecer, mas nunca está acontecendo. Segundo, você sente como se já tivesse recebido. Isso é crítico, porque seu cérebro subconsciente, que controla 95% de suas ações e que está conectado ao campo quântico universal, não diferencia entre experiência real e experiência vividamente imaginada com emoção. Se você fecha olhos e imagina vividamente que está em sua casa própria, sente textura das paredes, vê os móveis, sente alegria e gratidão de estar ali, seu cérebro subconsciente registra isso como memória real. E começa a buscar no campo quântico formas de manifestar isso na realidade física. Começa a notar oportunidades que antes ignorava. Começa a te guiar para pessoas certas, lugares certos, decisões certas, porque agora você programou novo destino no GPS da sua consciência. Dr. Joe Dispenza, neurocientista que tem estudos publicados em revistas científicas peer-reviewed, fez experimentos com ressonância magnética funcional, mostrando que quando pessoas meditam,
imaginando vividamente futuro desejado, com emoção elevada, gratidão, alegria, amor. As mesmas áreas do cérebro se ativam como se estivessem vivendo aquela experiência real. E mais, ele documentou casos de pessoas curando doenças incuráveis, incluindo tumores, paralisia, doenças autoimunes, apenas através de meditação focada mudando o estado interno. Uma mulher curou tumor cerebral em 8 semanas, meditando diariamente, visualizando seu corpo perfeito e sentindo gratidão por saúde plena. Ressonâncias magnéticas documentaram tumor desaparecendo completamente. Médicos chamaram de remissão espontânea, mas não foi espontânea. Foi consciência dirigida alterando matéria. Foi exatamente o que Jesus ensinou. Se tiveres fé como grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Monte é símbolo de obstáculo, problema, impossibilidade. E Jesus está dizendo literalmente que fé, que é certeza quântica, move montanhas, altera a realidade física. E ciência está provando que ele estava certo. Terceiro, você precisa elevar sua frequência vibracional. E aqui entram práticas que Bíblia ensina, mas que foram desconectadas de seu propósito real. Jejum não é para agradar Deus através de sofrimento. Jejum eleva a frequência vibracional, porque quando você não está gastando energia digestiva, seu corpo produz mais cetonas que cruzam barreira hematoencefálica e aumentam ondas alfa e teta no cérebro, colocando você em estado alterado de consciência, onde é mais fácil acessar campo quântico. Jesus jejuou 40 dias antes de começar ministério. Moisés jejuou 40 dias antes de receber 10 mandamentos. Jejum é tecnologia espiritual de elevação de frequência, adoração, louvor, cantar. Não é para entreter Deus. Som é vibração, frequência literal. Quando você canta em frequência de gratidão e alegria, você literalmente reorganiza campo eletromagnético ao seu redor. Há estudos mostrando que cantar em grupo sincroniza ondas cerebrais e batimentos cardíacos de todos os participantes, criando campo coerente massivo. Antigos hebreus sabiam disso. Davi era músico. Salomão tinha coral de milhares, porque música é tecnologia de manifestação. Meditação, que Bíblia chama de meditar na palavra dia e noite, não é esvaziar mente, é focar mente em verdade, até que se torne sua realidade. Quando você medita em eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado, você está reprogramando neuroplasticidade, está criando novos circuitos neurais, está literalmente reconstruindo o cérebro. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, neuroplasticidade, mesmo conceito. Paulo sabia disso 2000 anos antes de neurociência descobrir. Gratidão. Paulo diz em Filipenses: em tudo dai graças. Por quê? Porque gratidão é frequência eletromagnética mais poderosa para a manifestação. Quando você agradece por algo que ainda não tem fisicamente, você está declarando ao universo que já tem, e o universo responde à declaração trazendo o equivalente físico. Estudos do Instituto HeartMath mostraram que 5 minutos de gratidão genuína aumentam IgA, imunoglobulina A, que é anticorpo de primeira linha de defesa, em 350%. Gratidão literalmente fortalece sistema imunológico, altera a química corporal e, mais importante, alinha frequência com abundância, contato com terra. Andar descalço na grama, na areia, não é apenas hippie, é ciência. Terra tem carga elétrica negativa, seu corpo acumula carga positiva de eletrônicos, Wi-Fi, estresse. Quando você coloca pés descalços na terra, você literalmente descarrega excesso de elétrons positivos e absorve elétrons negativos que são antioxidantes. Isso reduz inflamação, melhora sono, equilibra cortisol e, mais importante, reconecta você com o campo eletromagnético da Terra, que é estável, coerente, curativo. Antigos sabiam disso. Moisés tirou sandálias em Terra Santa, não porque Deus é exigente com etiqueta, mas porque conexão direta com terra eleva a consciência.
Para tudo você está percebendo que te ensinaram o oposto do que a Bíblia realmente diz. Que te venderam religião de controle quando o texto ensina liberdade e poder. Se isso está explodindo sua mente agora, deixa um like para que mais pessoas descubram essas verdades que foram escondidas por séculos. E nos comentários, me conta, o que você tem tentado manifestar sem sucesso? Qual tem sido seu Golias, sua montanha, seu obstáculo impossível? Porque vou te ensinar exatamente como aplicar esses princípios de forma prática. Se inscreve para não perder os próximos segredos que vou revelar. Agora respira fundo, centra sua energia, porque vou te dar protocolo exato de oração quântica que funciona. Protocolo de oração quântica baseado em Mateus 21:22, passo 1. Defina exatamente o que você quer, seja específico. Não quero mais dinheiro, mas quero receber X quantidade até tal data. Não quero ser saudável, mas quero pesar X quilos, ter pressão arterial de ISOs, sentir Z de energia. Especificidade é crucial porque campo quântico responde à clareza. Quanto mais definido o alvo, mais fácil a manifestação. Passo 2. Entre em estado de coerência cardíaca, coloque mão no coração, respire devagar, 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando. Faça isso por 2 minutos, até sentir que está calmo, centrado, presente. Isso sincroniza coração e cérebro, criando estado ótimo para a manifestação. Passo 3. Visualize vividamente já tendo o que quer. Não veja você recebendo no futuro. Veja você já tendo agora, se é casa. Veja você dentro dela. Toque as paredes mentalmente. Sinta a textura. Veja cores. Ouça sons. Quanto mais sentidos envolver, mais real se torna para subconsciente, se é cura. Veja seu corpo perfeito. Sinta a energia fluindo. Sinta a ausência de dor. Veja você fazendo coisas que doença impedia. Passo 4. E este é o mais importante. Sinta a emoção de já ter. Não pense sobre como seria bom ter. Sinta como se já tivesse. Gratidão profunda, alegria genuína, paz completa. Esse sentimento gera campo eletromagnético que colapsa a função de onda. Jesus disse: crede que já recebestes. Esse crer é sentimento de certeza, não esperança de talvez, mas conhecimento de já é. E quando você sente isso por 3 a 5 minutos com intensidade, você literalmente enviou ordem ao campo quântico. Passo 5. Agradeça em voz alta. Pai, eu te agradeço por esta casa que já é minha. Agradeço por cada cômodo, por segurança, por abundância que permitiu isso. Agradeço pela saúde perfeita que já flui em cada célula do meu corpo. Agradeço por já estar curado, já estar completo, já estar inteiro. Tempo presente ou passado, nunca futuro. E agradeça com emoção real, não palavras vazias. Passo 6. Decrete com autoridade. Eu decreto que essa manifestação que já existe no reino invisível se materializa no reino visível agora. Decreto que todos os obstáculos se removem, que todas as portas necessárias se abrem, que todas as pessoas certas aparecem, que todo timing se alinha perfeitamente, em nome de Jesus e Yeshua, o manifestador mestre. Amém. Amém significa assim seja. É declaração de certeza, não pedido de possibilidade. Passo 7. Solta. Não fique ansioso verificando quando vai acontecer. Ansiedade é frequência de dúvida que cancela a manifestação. Você plantou semente no campo quântico, agora deixa germinar, confia no processo, continua vivendo em frequência de gratidão e observa sincronicidades, portas que se abrem, ideias que surgem, pessoas que aparecem, porque manifestação raramente cai do céu. Geralmente vem através de oportunidades alinhadas que você precisa reconhecer e agir. Faça isso todo dia, de preferência logo ao acordar, quando seu cérebro ainda está em ondas teta, estado entre sono e vigília, onde subconsciente é mais acessível, e logo antes de dormir, quando você está entrando em teta de novo. Esses são portais de programação, momentos onde você pode implantar nova realidade em mente subconsciente, com menos resistência de mente consciente crítica. Jesus disse para orar sem cessar.
Não significa ficar 24 horas de joelhos. Significa manter frequência de gratidão e certeza constantemente. Viver como se já tivesse recebido, tomar decisões baseado em nova realidade, não em circunstância atual. Se você quer abundância financeira, mas continua pensando e agindo como pessoa pobre, reclamando de contas, tendo medo de gastar, invejando ricos, você mantém frequência de pobreza. Mas se você começa a pensar como pessoa abundante, generoso quando pode, grato pelo que tem, celebrando o sucesso de outros, você muda a frequência e a abundância flui. Se você quer cura, mas continua falando sobre doença, pesquisando sintomas, identificando-se como doente, eu sou diabético, eu tenho artrite, você reforça a identidade de doença. Mas se você começa a falar saúde, agradecer por corpo que funciona, identificar-se como saudável, mesmo que sintomas ainda estejam presentes, você muda informação no campo morfogenético e corpo começa a se reorganizar. Greg Braden, cientista que trabalhou para a indústria aeroespacial e depois estudou textos antigos, descobriu em monastérios tibetanos forma de oração que ele chama de o modo perdido de orar. Monges tibetanos não pedem, não suplicam, eles sentem. Entram em estado de união com o que querem manifestar, sentem como se já tivesse acontecido, e Greg conectou isso com textos bíblicos, mostrando que é exatamente o que Jesus ensinou. Ele documentou casos de cura instantânea na China usando essa técnica. Médicos sem instrumentos, sem remédios, apenas focando em ver paciente já curado e sentindo a realidade dessa cura. Tumores desapareceram em 3 minutos em ultrassom ao vivo. Bexigas cancerosas se dissolveram enquanto câmeras filmavam. Isso está documentado. Não é fé cega. É tecnologia de consciência que antigos conheciam e que ciência está redescobrindo. E a Bíblia sempre ensinou isso. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você imagina consistentemente. Suas imaginações criam sua realidade. Marcos 11:23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você percebe o poder que está sendo descrito? Tudo o que disser, suas palavras têm poder criador, porque palavras carregam frequência, carregam intenção, carregam emoção. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Você está criando ou destruindo com cada palavra que sai da sua boca. Quando você diz, estou quebrado, nunca consigo nada, sempre fico doente, você está decretando isso. Você está colapsando essas possibilidades da onda quântica para a partícula manifesta. Mas quando você diz, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou abençoado, mesmo que evidência física ainda não mostre, você está decretando nova realidade que vai se manifestar. Aqui está algo que vai te chocar. Em João 10:34-36, Jesus está sendo acusado de blasfêmia por dizer que é filho de Deus, e ele responde citando o Salmo 82. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se a Escritura chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo vós dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus. Jesus está literalmente dizendo, a Bíblia chama vocês de deuses. Então por que estão surpresos que eu me chamo filho de Deus? Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Isso não é metáfora, não é poesia, é declaração de identidade. Você é Deus com D minúsculo, filho do Deus Altíssimo com D maiúsculo, feito à sua imagem e semelhança, e imagem de Deus não é física, é criativa. Deus cria com palavra, haja luz e houve luz. E você também cria com palavra, com pensamento, com emoção, com consciência focada. Você tem DNA divino, você é campo eletromagnético consciente conectado ao campo unificado, que algumas religiões chamam Deus, que física quântica
chama vácuo quântico, ou campo de ponto zero, que é oceano infinito de energia potencial, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. E sua consciência é a antena que sintoniza a frequência específica, trazendo possibilidade do não manifesto para manifesto. Isso não é blasfêmia, isso é ciência. Isso é o que textos antigos sempre ensinaram antes de tradução distorcida e controle institucional obscurecer verdade. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você tem sido responsável por sua realidade atual o tempo todo. Não 100%, porque há fatores coletivos, karma familiar, acordos de alma, mas sua frequência dominante, seus pensamentos habituais, suas crenças profundas, têm criado experiências que você está vivendo. Se você vive em escassez, é porque sua frequência dominante é escassez, programada provavelmente desde a infância por pais que viviam em falta, por sociedade que ensina competição e medo, por religião que ensina pobreza é virtude. Mas você pode reprogramar. Neuroplasticidade prova que cérebro pode mudar em qualquer idade. Você pode criar novos circuitos neurais, novas crenças, nova identidade. E quando identidade muda, realidade muda, isso não é culpar vítima, é empoderar criador. Porque se você criou realidade que não gosta, você pode criar nova. Paulo em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. No grego original, tudo posso é pantaíshuo. Literalmente, tenho força para todas as coisas. Não há limitação, não há impossível. Tudo é possível para aquele que crê. E crer não é esperança frágil, é certeza quântica, é conhecimento profundo de que você é um com o Criador. E, portanto, você também cria. Então deixa eu te dar desafio prático. Escolhe uma coisa específica que você quer manifestar. Pode ser cura, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser oportunidade. Seja específico, escreve em papel com detalhes e pelos próximos 30 dias, sem falta, todo dia ao acordar e antes de dormir, você vai fazer o protocolo de oração quântica que te ensinei. Vai visualizar, vai sentir, vai agradecer, vai decretar. 5 a 10 minutos cada sessão. E durante o dia, sempre que lembrar, você vai sentir gratidão pela manifestação, como se já tivesse acontecido. Você vai falar como pessoa que já tem. Você vai tomar decisões baseado em nova realidade, não em circunstância atual. E você vai observar. Observar sincronicidades. Observar portas que abrem. Observar pessoas que aparecem. Observar ideias que surgem. E você vai agir nas oportunidades, porque fé sem obras é morta, decreto sem ação é vazio. Você precisa fazer sua parte no reino físico, enquanto o campo quântico faz parte dele no reino invisível, e em 30 dias você vai ter evidência de que isso funciona. Pode não ser manifestação completa, dependendo do tamanho do pedido, mas você vai ter sinais inequívocos de que o universo está respondendo, de que campo quântico está se reorganizando, de que nova realidade está emergindo. E quando você vir primeira evidência, sua fé vai explodir, porque não será mais crença cega, será conhecimento baseado em experiência, e então você pode aplicar isso para qualquer área da vida. Cura, riqueza, relacionamentos, propósito, impacto, tudo. Então é isso. A verdade que te esconderam é que Bíblia sempre foi manual. De manifestação, Jesus foi o maior manifestador que já caminhou na Terra, e tentaram transformar seus ensinamentos práticos de consciência e criação em religião de controle, para você continuar pequeno, continuar dependente, continuar pedindo migalhas quando você tem direito ao reino inteiro. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32, o reino já é seu. Você só precisa entrar na frequência do reino, que é amor, gratidão, abundância, poder, certeza. E quando você entra nessa frequência, quando você vive como filho do rei, não como mendigo na porta, tudo muda, absolutamente tudo muda. Se isso destruiu conceitos religiosos falsos que te mantinham preso e abriu portal de verdade e poder, deixa um like, compartilha com quem precisa se libertar das mentiras que a igreja institucional vendeu como verdade.
E me conta nos comentários, qual vai ser sua primeira manifestação? O que você vai decretar hoje mesmo aplicando o que aprendeu? Aqui no canal eu trago essas revelações toda semana. Bíblia mais ciência mais manifestação real. Nada de religião vazia, só verdade que liberta e empodera. Se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhuma revelação. Deixa teu like se isso explodiu conceitos limitantes que te prendiam. E compartilha com aquele amigo que está cansado de pedir sem receber, que está pronto para parar de ser mendigo e começar a ser criador. Os comentários estão abertos. Que outra verdade bíblica sobre manifestação você quer que eu revele? Tem tantas. A Bíblia inteira é sobre isso, quando você sabe ler além da tradução distorcida até a próxima revelação quântica. E lembra, você não precisa pedir, você precisa decretar, você não precisa esperar, você precisa agradecer. Você não é mendigo, você é Deus, Filho do Altíssimo, Criador de realidade. E agora que você sabe, tudo é possível, manifesta abundância, manifesta cura, manifesta tudo que Jesus prometeu que é teu por direito divino.